Recentemente, o Bayern de Munique da Alemanha conquistou a Liga dos Campeões, em que já é um grande feito e que todos os clubes europeus sonham em conquistar. Mas, nessa temporada, o Bayern também ganhou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, e com isso acabou fazendo história, conquistando o feito que poucos clubes conseguiram, que foi a Tríplice Coroa. Esse termo não é um título oficial, mas é dado a um clube quando em uma temporada conquista 3 títulos importantes, em que a Tríplice Coroa perfeita seria a conquista do Campeonato Nacional, a Copa Nacional e uma competição continental. E isso já aconteceu 10 vezes no futebol europeu. E no vídeo de hoje iremos ver quais foram os clubes que já conquistaram a Tríplice Coroa. Celtic Glasgow, temporada 1966-1967. Foi o primeiro clube que conseguiu chegar a esse feito. Comandado pelo escocês Jock Stein, que é ídolo do clube, o time de Glasgow fez uma temporada perfeita, em que venceram o campeonato escocês com 5 pontos de diferença do segundo colocado Glasgow Rangers, a Copa da Escócia ao vencer o Aberdeen por 2-0 na final, e também a Liga dos Campeões, vencendo a Inter de Milão na final por 2-1, além de conquistar também a Copa da Liga Escocesa. Ajax, temporada 1971-1972. 5 anos depois da primeira Tríplice Coroa, veio o segundo caso desse feito, com o clube holandês Ajax. Comandados pelo romeno Stefan Kovacs e também pelo lendário jogador Johan Cruyff, o clube holandês se mostrou soberano, tanto em território nacional quanto em continental, conquistando o campeonato holandês, em que foi o segundo título consecutivo, com 8 pontos de diferença do segundo colocado Feyenoord, a Copa da Holanda ao vencer o Den Haag por 3-2 na final, e a Liga dos Campeões ao vencer a Inter de Milão por 2-0, com os 2 gols marcados por Cruyff. No mesmo ano, o clube ainda conquistaria a Supercopa da UEFA, ao derrotar o campeão da Liga Europa, que foi o Rangers da Escócia. E no final do ano, conquistou o Mundial Intercontinental contra o Independiente da Argentina por 3-0, conseguindo a 5ª coroa em 1972. PSV Eindhoven, temporada 1987-1988. O terceiro clube a alcançar esse feito foi também um clube holandês, mas dessa vez foi o PSV. Comandado pelo técnico holandês Guus Hiddink, o time holandês conquistou o campeonato holandês com 9 pontos de diferença do vice-colocado Ajax, a Copa da Holanda ao vencer o Roda na final por 3-2 e a Liga dos Campeões, derrotando o Benfica de Portugal na final nos pênaltis. Manchester United, temporada 1998-1999. Pela primeira vez, um clube inglês conseguiu esse feito, e é o único até hoje. Comandados pelo lendário técnico dos Red Devils, o escocês Alex Ferguson, e também nomes bem conhecidos como David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes e o goleiro Peter Schmeichel, conquistaram tudo em território nacional e continental. Na Premier League, que é o campeonato inglês, não começaram bem, mas depois se recuperaram e terminaram o campeonato com apenas 3 derrotas. E o título veio somente na última rodada, derrotando o Tottenham e ficando apenas a 1 ponto de diferença do Arsenal. Na Copa da Inglaterra enfrentaram grandes oponentes, como o Chelsea, o Liverpool, o Arsenal e bateu o Newcastle na final por 2-0. Na Liga dos Campeões passou por oponentes difíceis, como Barcelona, Inter de Milão, Juventus e na final derrotou o Bayern de Munique, onde o time inglês ganhou o jogo com 2 gols nos acréscimos do segundo tempo, com placar final de 2-1. Para muitos, essa tríplice coroa foi a mais difícil de se conquistar,
Depois disso, o técnico Alex Ferguson recebeu da Rainha da Inglaterra o título de Sir. Barcelona, temporada 2008-2009. A primeira tríplice coroa espanhola veio com o Barcelona, sob o comando do jovem técnico na época Pep Guardiola, que foi a primeira temporada no comando do time principal, e também com nomes de destaque, como Charles Puyol, Samuel Eto'o, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Daniel Alves, Thierry Henry e o jovem Lionel Messi. Em sua primeira temporada como técnico do clube catalão, o espanhol ganhou tudo o que tinha que conquistar. Primeiro conquistou o Campeonato Espanhol, que ficou a 9 pontos de diferença do Real Madrid. Também ganhou a Copa do Rei ao derrotar o Athletic Bilbao por 4-1 na final. E ganhou a Liga dos Campeões, derrotando o Manchester United na final, que era o atual campeão, por 2-0. Ainda no ano de 2009, o time de Pep Guardiola iria ganhar a Supercopa da Espanha, ao bater de novo o Athletic Bilbao, a Supercopa da UEFA, ao bater o campeão da Liga Europa, Shakhtar Donetsk, por 1-0, e também o Mundial de Clubes, ao derrotar na final o Estudiantes de La Plata, de virada por 2-1. Conseguindo o feito em que nenhum clube tinha chegado, que foi o sexteto, que são 6 títulos em um ano. Inter de Milão, temporada 2009-2010. Apenas uma temporada depois, outro clube conseguiu atingir esse feito, que foi a Inter de Milão, comandada pelo Special One José Mourinho, e tinham grandes nomes no elenco, como Samuel Eto'o, Maicon, Lúcio, Wesley Sneijder, Júlio César e Diego Milito, e também nomes importantes, como Javier Zanetti e o italiano Materazzi. O time de Milão brigou ponto a ponto no campeonato com a Roma e garantiu o título na última rodada. Ficou com 2 pontos de diferença da Roma. Também conquistou o título da Copa da Itália ao derrotar também a Roma por 1-0 com gol de Diego Milito. E na final da Liga dos Campeões conquistou o título ao derrotar o Bayern de Munique por 2-0 com 2 gols de Diego Milito. Depois desse jogo, Mourinho acabou saindo do comando da Inter e foi treinar o Real Madrid, e com isso o espanhol Rafa Benítez assume o comando técnico e conquistou 2 títulos no ano de 2010, a Supercopa da Itália ao derrotar a Roma por 3-1 e o Mundial de Clubes ao derrotar na final o Mazembe da África por 3-0, mas perdeu a Supercopa da UEFA para o Atlético de Madrid por 2-0. Bayern de Munique, temporada 2012-2013. A primeira equipe alemã a conquistar esse feito foi o gigante da Baviera, Bayern de Munique, em que na temporada 2011-2012 não ganharam nenhum título, em que perderam o Campeonato Nacional e a Copa Nacional para o rival Borussia Dortmund. E a Liga dos Campeões perderam a final para o Chelsea nos pênaltis em seu estádio, que é a Allianz Arena. Em compensação, na temporada 2012-2013 ganharam tudo. Comandados por Jupp Heynckes, o time alemão tinha vários nomes de destaque, como o holandês Arjen Robben, o francês Franck Ribéry e nomes importantes, como Thomas Müller, Manuel Neuer, Rafinha, Dante e outros nomes importantes, como Philipp Lahm e Bastian Schweinsteiger. Após ficar 2 temporadas sem o título do campeonato alemão, o time de Munique conseguiu ganhar novamente, conseguindo confirmar o título com 6 rodadas de antecedência e com uma diferença de 25 pontos em relação ao segundo colocado, Borussia Dortmund. Na Copa da Alemanha, o time alemão passou por todos os seus adversários, incluindo seu rival, Borussia Dortmund, nas quartas de final.
e na final venceu o Stuttgart por 3-2. Na Liga dos Campeões derrotou grandes adversários da Europa, como o Arsenal nas oitavas de final, a Juventus nas quartas de final e o Barcelona na semifinal. Na final em Wembley, venceu seu grande rival Borussia Dortmund por 2-1. Depois disso, Jupp Heynckes sai do comando técnico e com isso chega Pep Guardiola, e que ainda naquele ano, comandados pelo espanhol, o time iria vencer o Chelsea na disputa de pênaltis e faturar a Supercopa da UEFA. E no final do ano, faturou o Mundial de Clubes ao derrotar o Raja Casablanca de Marrocos na final por 2-0, conseguindo a quíntupla coroa, mas só não conseguiu o sexteto porque perdeu a Supercopa da Alemanha para o Borussia. Barcelona, temporada 2014-2015. Pela segunda vez em sua história, o Barcelona conseguiu atingir esse feito na temporada 2014-2015, comandados pelo técnico Luis Enrique. E no ataque, Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar, ou também conhecido como Trio MSN, também outros nomes conhecidos como Iniesta, Xavi, Piqué, Daniel Alves e Ter Stegen. O time catalão foi soberano tanto em território nacional quanto em território continental. No Campeonato Espanhol, o clube catalão confirmou o título na penúltima rodada e ficou apenas a 2 pontos de diferença do seu maior rival, Real Madrid. Na Copa do Rei, o Barça derrotou grandes adversários, como o Atlético de Madrid nas quartas de final e o Villarreal na semifinal. Na final, derrotou o Atlético Bilbao por 3-1, com 2 gols de Lionel Messi e 1 de Neymar. Na Liga dos Campeões, derrotaram grandes times da Europa, como o Manchester City nas oitavas de final, PSG nas quartas de final e o poderoso Bayern de Munique de Pep Guardiola na semifinal, com destaque para um dos gols de Lionel Messi na vitória por 3-0. Na final, derrotou a Juventus por 3-1, com gols de Rakitic, Suárez e Neymar nos minutos finais. Ainda naquele ano, o time catalão conquistaria a Supercopa da UEFA, ao derrotar o Sevilha em um grande jogo, vencido por 5-4, e no final do ano, conquistou o Mundial de Clubes ao derrotar na final o River Plate da Argentina por 3-0, mas não conseguiu faturar a Supercopa da Espanha, perdendo o título para o Atlético Bilbao. Bayern de Munique, temporada 2019-2020. Como foi dito no começo do vídeo, o Bayern nessa última temporada conseguiu pela segunda vez em sua história a chegar a esse feito. No começo da temporada, o técnico do clube bávaro era o croata Niko Kovac, mas a temporada não começou bem para o time e no meio da temporada ele foi demitido após um humilhante 5-1 para o Frankfurt pelo campeonato alemão. Por causa disso, Hans-Dieter Flick, ou conhecido como Hansi Flick, assumiu como técnico interino. E em sua primeira partida no comando técnico derrotou o Borussia Dortmund por 4-0.
Depois disso, ele simplesmente revolucionou o time do Bayern e começou a acumular vitória atrás de vitória. E com isso ele foi promovido ao técnico principal do time, e com isso conquistou o campeonato alemão, faltando 2 rodadas para o final do campeonato, em que foi o 30º título da história do clube e o 8º em seguida, fechando o campeonato com 82 pontos conquistados e uma diferença de 13 pontos do segundo colocado, Borussia Dortmund. Na Copa da Alemanha, o time bávaro passou por todos os seus adversários, derrotando grandes times da Alemanha, como o Hoffenheim nas oitavas, o Schalke nas quartas de final e o Frankfurt na semifinal. Na final derrotou o Bayer Leverkusen por 4-2. Na Liga dos Campeões, o clube alemão simplesmente atropelou todos os seus adversários, ganhando todos os jogos, derrotando grandes equipes como o Chelsea nas oitavas de final, o Barcelona nas quartas de final com uma sonora goleada de 8-2, o Lyon na semifinal e derrotou o PSG na final por 1-0. Esses casos foram de clubes que ganharam a Tríplice Coroa com a Liga dos Campeões. Mas há casos também em que clubes chegaram a esse feito a conquistarem com a Liga Europa. Porto, temporada 2002-2003. O clube português chegou a esse feito na temporada 2002-2003. Comandados pelo José Mourinho, aquele time teve nomes de destaque como Deco, Maniche, Cochinha, Carlos Alberto e o goleiro Vitor Bahia. Conquistaram o campeonato português com 27 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas em 34 jogos. E também conquistou a Taça de Portugal e na final bateu a União de Leiria por 1-0. Na Liga Europa, na final derrotou o Celtic Glasgow da Escócia por 3-2 e conseguiram faturar o título inédito e chegar a esse feito. E mais tarde conseguiriam ganhar a Supercopa de Portugal, mas não conseguiram faturar a Supercopa da UEFA contra o poderoso Milan, campeão da Liga dos Campeões. Porto, temporada 2010-2011. 8 anos depois, o clube português conseguiu de novo a chegar a esse feito. Comandados pelo português André Vilas Boas e com nomes de destaque como o brasileiro Hulk, o colombiano Falcão e também o jovem colombiano Rames Rodrigues, o time português conquistou o Campeonato Português de maneira invicta, com 27 vitórias e apenas 3 empates, e com a diferença de 21 pontos em relação ao segundo colocado Benfica. Na Taça de Portugal, na final derrotou o Vitória de Guimarães por 6-2. Na Liga Europa, na final derrotou o Braga por 1-0. Mais tarde, os Dragões conseguiriam faturar a Supertaça de Portugal, mas perderam a Supercopa da UEFA contra o poderoso Barcelona de Pep Guardiola. CSKA Moscou, temporada 2004-2005. O primeiro clube russo a chegar a esse feito. No campeonato russo, o time da capital conquistou o título com 18 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Ele ficou com 6 pontos de diferença do segundo colocado Spartak Moscou. Na Copa da Rússia, derrotou o Khimki por 1-0. Na final, na Liga Europa passou por todos os seus adversários, e na final derrotou o Sport de Portugal por 3-1.